nesse estudo, nós vamos iniciar aqui com o texto da carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 3, a partir ali do versículo 2, ele já começa dando alguns alertas aqui, ó. O aviso contra falsos mestres, né? E dentro desse texto, ele vai falar da circuncisão na carne, né? Em relação a coração. Ele começa a dizer o seguinte, ó. Filipenses capítulo 3, versículo 2, ó. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então aqui ele já está começando com um alerta, né, para a gente estar atento sendo falado, porque até mesmo na época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, estava tendo essa questão, né, dos mestres, dos falsos mestres, que inclusive estavam dizendo que Paulo estava errado, estava pregando contra o que dizia as Escrituras, sendo que aqui nesse texto mesmo a gente vai ver que ele vai dissertando sobre isso e ele começa a falar dele, né, que ele era um cumpridor. Ele diz assim, ó, bem que eu poderia confiar também na carne. O que a outro pensa que confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai dizer o porquê. Ele diz lá, ó, ele cumprindo toda a lei que estava ali. O seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Os fariseus eram os doutores da lei. E Paulo, ainda dentro da categoria ali dos fariseus, ele estava em um nível muito, porque ele era discípulo fariseu muito renomado, que era o Gamaliel, né? Quanto ao perseguidor da igreja, ele perseguia inclusive a igreja de Cristo, né? Os apóstolos que iniciaram ali o evangelho de Cristo, a pregação, Paulo ele perseguia. Então ele está dizendo isso aqui nessa carta. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim. Aí entra nessa parte que está aqui, ó, destacada até um pouco maior. Deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então ele teve um esclarecimento muito maior. Isso aconteceu no caminho para Damasco, quando ele encontrou o Senhor Jesus ali. Então, a partir daquele momento, ele começou a ter uma compreensão do que verdadeiramente era a lei, porque ele não tinha. Então, é por isso que ele fala da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi as coisas que se tomam refúgio. Essa palavra em vermelho aqui, inclusive, ela quer dizer excremento, né? É cocô que ele está falando ali, é um excremento. Então ele tá comparando a lei como ela era exercida pelos rudimentos da lei, uma vez que Jesus estava manifesto, que a lei toda aponta para Cristo, uma vez que a realidade daquilo que era sombra está manifesto, ele fala que as sombras não são nada comparado à realidade. É isso que ele está querendo dizer no texto. Sim, perfeito. Uma coisa que um comentário aqui, irmão, rápido, que quando ele fala assim, em verdade, tenho também por perda todas essas coisas. Que coisas que ele estava falando ali? Justamente aqui que Paulo está combatendo são as obras da lei. Ele fala assim, todas essas coisas, obras da lei, é considerado como escória. Então ele está falando aqui, está combatendo contra essas obras da lei, contra essas sombras, tá? Porque os judeus estavam falando que o quê? Quem é descendência, quem seria herdeiro das promessas, quem seria herdeiro das alianças, somente aqueles que são descendentes na carne. E ele está falando aqui, ele vem aqui e fala, se alguém podia, no verso 4, né? Ainda que se alguém pudesse confiar na carne, quanto mais eu. Ou seja, por quê? Porque eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu. Então ele fala assim, se vocês estão confiando na carne, quanto mais eu, que tive todas essas coisas aqui. Eu fui, segundo a lei, zeloso, perseguidor da igreja. Ele vai falar que pela lei, pelas obras da lei, ele foi irrepreensível, ou seja, ele seguia as obras da lei de uma forma irrepreensível. Mas ele fala que quando ele viu Cristo, ele colocou tudo isso por perda. Tudo isso o quê? Essas obras da lei. Aí ele vai falar no verso 8, ó,
E, na verdade, tenho também por perda todas essas coisas, que a gente já viu, essas obras da lei, pela excelência do conhecimento de Cristo, na realidade, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória. Então, as obras da lei, o sacrifício de animais, né, que já foi cancelado pelo sangue de Cristo, não precisa mais, já teve um sacrifício perfeito, ele considera como escória. Para quê? Para que possa ganhar Cristo. Então, para ganhar Cristo, você tem que sair da sombra. Para você conhecer o verdadeiro Cristo, você conhece a realidade, então você sai da sombra. Então, ele colocou todas essas coisas por perda, para quê? Para que ele possa ganhar a Cristo. Amém. Exatamente. Aí ele fala, né, que a justiça que procede de Deus baseia para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele está falando de Cristo, né? Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele está dizendo que para alcançar a ressurreição dentre os mortos é através de Cristo. Sim, não através da descendência, não através da carne, né? Porque ali naquele contexto, os judeus eles iam receber essas promessas todas por conta deles serem um povo eleito, um povo separado, um povo exclusivo. Mas aí quando chega Cristo, a realidade, a gente vai ver que o que é falado lá no contexto de Êxodo é falado também em 1 Pedro. Vós sois raça eleita, sacerdote real. Por quê? Porque agora ele está apontando desse povo na realidade. E esse povo é o corpo de Cristo. Uma coisa também, irmão, que eu queria fazer um comentário aqui sobre tudo isso que está acontecendo. Romanos 2, 28. Deixa eu botar até aqui na tela. Romanos 2, 28. Romanos 2, 28. Ele vai falar assim, Romanos 2, 28, né? Ele vai falar assim, Romanos 2, 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Aí o 29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra. Quando fala não na letra aqui, é o quê? Não nas obras da lei. Não é nas obras da lei, mas sim no espírito, na pregação do evangelho, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então você vê que para ser aqui o judeu, né, o verdadeiro judeu, o judeu espiritual, o corpo de Cristo, não é na circuncisão na carne, mas é no coração, no interior. Por isso que ele vai falar em Ezequiel que ele vai trocar o coração de pedra, obras da lei, por um coração de carne. E aí sim, um coração espiritual, onde você está vendo a Cristo. E aí você está sendo participante do corpo. Amém. Exatamente. Sobre essa parte aqui, eu acredito que é bem tranquilo, né, irmão? Tá bem explicado, né? Sim, se os irmãos tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida nessa parte de Filipenses 2, aí é basicamente Paulo está alertando o quê? Que a carne não tem importância nenhuma. E não é para se gloriar nela, porque ele fala, eu posso me gloriar muito mais que vocês, porque eu fui irrepreensível pela lei, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim, descendência de Israel. Então ele fala, eu joguei tudo isso fora, tudo isso não me serve, porque o que me serve é a glória em Cristo. É a fé em Cristo, né? No Filho.